Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuação da leitura do livro do céu, do volume 1 ao 10, trechos do 50 ao 52. Volume 1, trecho 50. Jesus dá a Luísa a verdadeira dor dos pecados. Agora, voltando Jesus, eu dizia-lhe: amado meu Jesus, dá-me a dor dos meus pecados. Assim os meus pecados, consumidos pela dor, pelo arrependimento de ter te ofendido, podem ser apagados da minha alma e também da tua memória, sem dar-me tanta dor, por quanto ousei ofender-te. Mas bem faças que a dor supere isto, e assim poderei estreitar-me mais intimamente a ti. Lembro-me que uma vez, enquanto estava dizendo isso, meu sempre benigno Jesus me disse: já que te causa tanto desgosto ter me ofendido, eu mesmo quero dispor a sentir a dor de teus pecados. E assim vejas como o pecado é feio e que dor acerba meu coração sofreu. Por isso, dize junto comigo: se passo o mar, no mar tu estás. Embora não te veja, piso a terra e estás debaixo dos meus pés, pequei. Logo Jesus, em voz baixa, acrescentou, quase chorando: no entanto te amei, e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isto, eu repetia junto com ele. Fui surpreendida por tal dor pelas ofensas feitas, que caí com o rosto por terra, e Jesus desapareceu. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer o que compreendi. Nas primeiras palavras compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente, sem que pudesse escapar dele, nem sequer a sombra do nosso pensamento. Compreendi também o meu nada em comparação com a majestade tão grande e santa. Na palavra eu pequei, compreendi a fealdade do pecado, a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofendê-lo. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer: e ainda assim amei-te, e ao mesmo tempo te conservei, meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendia o amor imenso que o Senhor me tinha no ato, mesmo que eu procurava ofendê-lo e mesmo matá-lo. Ah, Senhor, como tem sido bom para mim, e eu sempre ingrata e tão ruim ainda. Trecho 51. Luís obteve com seu sofrimento que um homem assassinado não apenas não fosse condenado, mas ainda recobrasse a vida. Lembro que cada vez que vinha, era um alternar-se. Ora pedia-lhe a dor dos meus pecados, e ora a crucificação, e também outras coisas. Como uma manhã, enquanto me encontrava
Em meus costumeiros sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a tiros e que assim que expirasse iria para o inferno. Oh, quanta pena dava a Jesus a perda daquela alma. Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena ao nosso Senhor, usariam todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou seus lábios do meu ouvido e me disse: Minha filha, queres tu oferecer-te vítima pela salvação desta alma e tomar sobre ti as penas que merece por seus grandíssimos pecados? E eu respondi: Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que os salves e lhe restituas a vida. Quem pode dizer os sofrimentos que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como fiquei com vida. Agora, enquanto me encontrava nesse estado de sofrimentos, há mais de uma hora, veio meu confessor para me chamar à obediência. E encontrando-me em muito sofrimento, com dificuldade, pude obedecer. Por isso me perguntou a razão de tal estado. Eu disse-lhe o fato, assim como descrevi acima, dizendo-lhe o ponto da cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e que o davam por morto, mas depois se soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Seja sempre bendito, Senhor. Preciosidade da cruz. Jesus renova várias vezes a crucificação de Luísa. Lembro-me que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde Nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes e o meu amado Jesus disse-me: Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos. Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassavam o coração, como tantos dardos ardentes. Tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo Santo, dar-me sofrer, dar-me as cruzes. Só com isto saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos. E então tomava uma daquelas cruzes maiores que via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com o prego. De vez em quando o bendito Jesus me perguntava: O que é isto te dói tanto? Não. O que é isto te dói muito? Queres que eu pare? E eu: Não, meu amado, continue, dói sim, mas estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: Faze-o depressa, Jesus, faze-o depressa, não demores tanto. Mas quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam aparecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ficava mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões, e às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder estender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de toda a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e os lamentos que fazia com Nosso Senhor, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: Meu amado, tudo termina em burla. Dizia-me que querias levar-me ao céu e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizia-me que querias crucificar-me e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria.
volume 2, trecho 50, 30 de julho de 1899. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus segundo seu costume, fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo vem desfraldar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Depois disto, lhe disse: meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo, e assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou: minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras, porque minha palavra é eterna e santa como eu mesmo. E conservá-la em teu coração e aproveitá-la, terás tua santificação, e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra, fazendo de outra maneira tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Trecho 51, 31 de julho de 1899. Esse trecho está sem título, tá? Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter a meu tesouro Jesus, porque tendo a ele tinha todos os meus contentes. Ao vê-lo compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio da inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada, por isso melhor faço silêncio. Trecho 52, 1º de agosto de 1899. Silêncio e pranto de Jesus pelas criaturas, fala sobre a pureza. Esta manhã, meu gentil Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver a corrupção da qual caiu o gênero humano. Dá horror pensar. Enquanto me encontrava no meio destas pessoas, Jesus dizia quase chorando: ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido. Fiz-te para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste-te o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores e de frutos, te ensinam a honestidade, o pudor que deves ter do teu corpo, e tu, tendo perdido todo o pudor, e também a vergonha natural que deverias ter, te tornastes pior do que os animais. Tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheces mais. Antes me dás tanto horror por tuas impurezas que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Enquanto Jesus assim dizia, eu me sentia dilacerado pela dor ao ver tão amargo o meu amado Jesus. Por isso lhe disse: Senhor, tem razão de que não encontra mais nada de bem no homem, e que chegou a tal cegueira que não sabe nem sequer respeitar as leis da natureza. Então, se quiser ver o homem, não fará outra coisa que mandar castigos. Por isso te peço que vejas tua misericórdia, e assim será remediado tudo. Enquanto assim dizia, Jesus me disse: Filha, dar-me tu um alívio às minhas dores. Ao dizer isto, tirou-se a coroa de espinhos que parecia encarnada em sua adorável cabeça e a cravou na minha. Eu senti uma dor fortíssima, mas estava contente de que Jesus se confortasse. Depois disso me disse: Filha, eu amo grandemente as almas puras, e assim como a das impuras sou obrigada a fugir. Das puras, em troca, como por um imã, sou atraído a fazer morada nelas. As almas puras, com prazer, lhes empresto minha boca para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas.
Em ditas almas, eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que mais me alegro, sumamente de glorificar nelas minhas mesmas virtudes. Volume 3, trecho 50, 11 de março de 1900. Encontro com a alma do purgatório. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã via o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente, e vi em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo a uma amiga falecida, perguntava-lhe várias coisas sobre meu estado, especialmente se é vontade de Deus que esse estado se é verdade, que é Jesus que vem, ou bem o demônio, porque ele dizia: como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias? E ela disse-me: não temas, o teu estado é a vontade de Deus. E Jesus ama-te muito, por isso manifesta-se a ti. E eu, dizendo-lhe alguma das minhas dúvidas, pedi-lhe que visse ante a luz da verdade se eram verdadeiras ou falsas, e fizesse-me a caridade de vir dizer, e que se o fizesse, eu em recompensa mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio, e ela acrescentou: se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus, que não podemos sequer mover as pestanas, senão concorre Ele. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou. Nossa vontade é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por essa vontade de Deus, nos separamos. Trecho 51, 14 de março de 1900. Modo para atrair as almas ao catolicismo. Havendo-me dado o confessor a obediência de pedir ao Senhor que me manifestasse o modo como fazer para atrair as almas ao catolicismo e para tirar tanta incredulidade, pediu vários dias e o Senhor não se dignava pronunciar-se sobre este ponto. Finalmente, esta manhã, me encontrei fora de mim mesma, transportada dentro de um jardim que me parecia ser o jardim da igreja. E ali estavam muitos sacerdotes e outras dignidades que discutiam sobre este tema. E enquanto discutiam, saía um cão de desmensurado tamanho e força. E a maioria dessas pessoas ficavam tão assustados e debilitados que chegava a fazer-se morder por aquela besta. E depois retiravam-se como covardes da empresa. Aquele cão enfurecido não tinha força para morder aqueles que tinham como centro Jesus no próprio coração, que portanto vinha formar o centro de todas as suas ações, pensamentos e desejos. Assim, Jesus formava o selo destas pessoas, e aquela besta ficava tão fraca que não tinha força nem sequer de respirar. Agora, enquanto discutiam, eu ouvia Jesus que desde detrás de minhas costas dizia: todas as demais sociedades conhecem quem pertence a seu partido. Só minha igreja não conhece quem são seus filhos. O primeiro passo é conhecer quem são aqueles que lhe pertencem. E a estes podeis conhecê-los. Estabelecendo um dia uma reunião na qual convidareis aqueles que são católicos a ir ao lugar destinado para tal reunião. E aí, com a ajuda dos católicos leigos, estabelecer o que convém fazer. O segundo passo é obrigar à confissão aqueles católicos que intervêm nisto, pois esta é a coisa principal que renova o homem e forma os verdadeiros católicos, e isto não só aqueles que se encontram presentes, mas obrigar aqueles que são patrões a obrigar os seus súditos à confissão. E se não o consegue pelas boas, mesmo despedindo-os de seu serviço. Quando cada sacerdote tiver formado o corpo de seus católicos, então poderão encaminhar-se aos outros passos superiores. Porque reconhecer a oportunidade do tempo,
como entrar nos partidos, e a prudência em expor-se é como a poda das árvores, que faz produzir frutos grandes e maduros. Mas se a árvore não é podada, produz sim um belo conjunto de folhagem e de flores, mas apenas cai uma geada, sopra o vento, não tendo a árvore humor suficiente e força para sustentar tantas flores para trocá-las em frutos. As flores caem e a árvore fica nua. Assim acontece nas coisas de religião. Primeiro devem formar um conveniente corpo de católicos para poder fazer frente aos outros partidos. E depois podem chegar a introduzir-se nos outros partidos para formar um só. Dito isto, não ouvir mais, e sem sequer vê-lo, me encontrei em mim mesma. Quem pode dizer minha pena por não ter visto o bendito Jesus durante todo o dia e as lágrimas que tive que derramar? Trecho 52, 15 de março de 1900. Jesus sente-se desarmado pelas almas vítimas. Jesus continua sem vir. Eu me consumi em dor e senti uma febre que me fazia delirar. Agora, como o confessor veio celebrar o divino sacrifício, eu comunguei, mas não via, como é habitual o meu amado Jesus. Por isso, comecei a dizer os meus disparates. Diz-me, meu bem, por que não te fazes ver? Desta vez parece-me que não te dei ocasião para que te escondas. Vejo que te dei ocasião para que te escondas. Como da maneira mais fácil? Ai, nem mesmo os amigos desta terra agem desta maneira. Quando devem afastar-se, ao menos dizem adeus. E você nem sequer me diz adeus. Como assim se faz? Me perdoe se assim falo. É a febre que me faz delirar e me faz chegar à loucura. Quem pode dizer todas as minhas loucuras que lhe disse? Seria querer perder tempo. Agora, enquanto estava delirando e chorando, Jesus fazia ver agora uma mão, agora um braço, então viu o confessor que me dava a obediência de sofrer a crucificação. E Jesus, como obrigado pela obediência, se fez ver, e eu, por que não se mostra? E ele, mostrando o aspecto sério, disse: não é nada, não é nada. É que quero castigar a terra. E eu, estando bem mesmo, com uma só criatura, sinto-me desarmado e não tenho força para lançar mãos dos castigos. E ao fazer-me ver você, começa a dizer-me, se vês que devo mandar castigo. Derrama em mim, faz-me sofrer a mim. E sinto-me vencido por ti, e nunca ponho as mãos em castigos. E os homens não fazem outra coisa, senão ensoberber-se de demais. Agora, repetindo o confessor a obediência de me fazer sofrer a crucificação, Jesus mostrava-se lento em fazer-me fazer esta obediência, não como as outras vezes, que em seguida queria que me submetesse. E me disse: e tu, que queres fazer? E eu: Senhor, o que tu quiseres. Então, dirigindo-se ao confessor com aspecto sério, disse-lhe: também tu queres atar-me com dar-lhe esta obediência de fazê-la sofrer? Enquanto isso dizia, começou a me participar as dores da cruz, e depois, mostrando-se mais calmo, derramou suas amarguras. Depois acrescentou: o confessor onde está? E eu: Senhor, não sei para onde foi. É verdade que não o vejo mais conosco. E ele: eu o amo, porque como ele me consolou a mim, assim eu quero confortar a ele. Volume 4, trecho 50, 24 de janeiro de 1901. Luísa pergunta a Jesus a causa da sua privação. Jesus repreende-a. Tendo passado os dias anteriores em silêncio e algumas vezes também privada de meu adorável Jesus, esta manhã ao vir, lamentei-me com ele dizendo: Senhor, como é que não vens? Como mudaram as coisas? Vê-se que é ou por castigo dos meus pecados que me privas da tua amável presença, ou que não me queres mais nesse estado de vítima. A te peço que me faça conhecer sua vontade. Se não pude opor-me quando quis de mim o sacrifício, muito menos agora, que não sendo mais merecedora de ser vítima, que me quer tirar. E Jesus, interrompendo meu discurso, disse-me: minha filha, eu, com ter me feito vítima pelo gênero humano, tomando sobre mim todas as fraquezas, as misérias e tudo que merecia o homem,
Ante a divindade, represento a cabeça de todos, e a natureza humana, sendo eu a cabeça ante a divindade, encontro em mim um poderoso escudo que a defende, protege, desculpa e intercede. Agora, como você se encontra no estado de vítima, sem representar ante mim a cabeça da geração humana, vem representar ante mim a cabeça da geração presente, pelo que deve mandar algum castigo para bem dos povos e para chamá-los a mim. Se eu viesse contigo segundo o meu costume, só de me mostrar a você já me sinto aliviado, e as dores se mitigam. E me acontece como alguém que sentisse uma forte dor, e pelo espasmo grita. Se a este lhe cessasse a dor, deixaria de gritar e lamentar-se. Assim me acontece a mim, diminuindo minhas penas. Naturalmente não sinto mais a necessidade de mandar esse castigo. Além disso, você, ao me ver, também naturalmente busca me reparar e tomar sobre ti as penas dos demais. Não pode fazer menos que fazer seu ofício de vítima ante minha presença. E se você não fizesse, o que não pode ser jamais, eu ficaria chateado com você. Eis a causa da minha privação. Não porque queira punir os teus pecados, tenho outras maneiras para purificar-te, mas recompensar-te-ei. Nos dias em que vier-te, te duplicarei as minhas visitas. Não estás contente por isso? E eu? Não, Senhor, amo-te sempre. Qualquer que seja a causa, não cedo em ficar um só dia privado de ti. Enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu e eu retornei a mim mesma. Trecho 51. 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver. E não sei por que me disse, minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Trecho 52. 30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao ver o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, disse: minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcadas deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. E as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, cai feito pedaços. Enquanto dizia isto, chorava amargamente. Agora quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver chorar a meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, estou eu que te amo, te louvo e olho como indícia tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrame em mim tuas amarguras, que estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz e depois acrescentou: minhas virtudes e os meus méritos, adquiridos para o homem em minha paixão, são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Volume 6, trecho 50, 22 de julho de 1904.
Só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, quando a alma se propõe não pecar, ou bem fazer um bem, e não segue os propósitos feitos, significa que não se faz com toda a vontade, e que a luz divina não teve contato com a alma. Porque quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, lhe faz conhecer o mal a evitar ou o bem a fazer. E dificilmente a alma não segue o que se propôs. E isto porque a luz divina, não vendo a estabilidade da vontade, não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro. No máximo, podem ser momentos de desventura, abandonos de criaturas, ou qualquer outro acidente pelo que a alma parece que se quereria destruir por Deus, que quer mudar de vida, mas apenas o vento dos acidentes muda, que logo muda a vontade humana. Assim, em vez de vontade e luz, pode-se dizer que há uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos. Assim que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma, porque sendo Deus imutável, quem o possui participa de sua imutabilidade no bem. Trecho 51, 27 de julho de 1904. Tudo deve ser selado pelo amor. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus saiu de meu interior, e tendo-me levantado a cabeça, que pelo prolongado tempo que o esperei, estava muito cansada, e me disse: minha filha, a quem verdadeiramente me ama, tudo o que lhe acontece, interior e exterior, devora tudo numa só coisa, na vontade divina. De todas as coisas, nenhuma lhe parece estranha, olhando-as como produto de divina vontade. Por isso nela tudo consome. Seu centro, sua mira, é única e somente a vontade de Deus. Assim que nela sempre gira como dentro de um anel, sem encontrar jamais o caminho para sair, fazendo dela o seu alimento contínuo. Dito isto, desapareceu e depois de ter retornado adicionou: filha, faz com que tudo te seja selado pelo amor. Assim se pensas, deves só pensar no amor. Se falas, se obras, se palpitas, se desejas, inclusive um só desejo que saia de ti que não seja amor. Roda-o em ti mesma e converte-o em amor, e depois dá-lhe a liberdade de sair. Enquanto dizia isto, parecia que com a sua mão tocava toda a minha pessoa, colocando tantos selos de amor. Trecho 52, 28 de julho de 1904. A alma desapegada de tudo, em tudo encontra Deus. Esta manhã, me encontrando em meu habitual estado, por uns momentos veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, quando a alma está desapegada de tudo, em todas as coisas encontra Deus. Encontra-o em si mesma, encontra-o fora de si mesma, encontra-o nas criaturas. Assim pode dizer que todas as coisas se convertem em Deus para a alma desapegada de tudo. Mas ainda não só o encontra, mas o olha, o sente, o abraça, e como em tudo o encontra, assim todas as coisas lhe proporcionam uma ocasião de adorá-lo, a ocasião de adorá-lo, de lhe implorar, de lhe agradecer, de se estreitar mais intimamente a ele. E além disso, seus lamentos por minha privação não são razoáveis, pois se você se sente em seu interior, é sinal de que não só estou fora, mas também dentro. Deixa eu voltar novamente, peraí. Pois se você me sente em seu interior, é sinal de que não só estou fora, mas também dentro, como no meu próprio centro. Eu esqueci de dizer no início que foi trazido para mim pela Rainha Mãe. E como eu lhe implorava para me contentar e não me deixar privado dele, Jesus abençoado respondeu como está escrito acima. Volume 7, trecho 50, 5 de outubro de 1906. Jesus é dono da alma.
Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma junto com Jesus menino. Desta vez parecia que tinha vontade de brincar. Se apertava meu peito, a meus braços, e enquanto me olhava com muito amor, agora me abraçava, agora com sua cabecinha, me empurrava, quase me golpeando. Agora me beijava tão forte que parecia que queria me fechar e fundir dentro de si. E enquanto fazia isso, eu sentia uma grande dor, tanto que me sentia desfalecer. E ele, apesar de me ver sofrer assim, não me prestava atenção. É mais, se via em meu rosto que eu sofria, porque não me atrevia a lhe dizer nada. O fazia mais forte e me fazia sofrer mais. Agora, depois de ter desabafado bem, me disse: Minha filha, eu sou seu dono e posso fazer de você o que quero. Deves saber que, sendo tu coisa minha, não és dona de ti. E se ages por teu próprio arbítrio, ainda no pensamento, no desejo, no coração, deves saber que me farias um furto. Neste momento vi o confessor, que não estando bem, queria como aliviar seu sofrimento sobre mim. E Jesus a toda pressa com a mão o rejeitou e disse: Primeiro devo me aliviar, eu das minhas penas, que são muitas, e depois você. Enquanto isso dizia, aproximou-se da minha boca e derramou um líquido amargo. E eu confiei-lhe o confessor, pedindo-lhe que o tocasse com a sua mãozinha e o fizesse ficar bem. Ele tocou e disse: Sim, sim, e desapareceu. Trecho 51. 8 de outubro de 1906. A cruz serve o homem como a rédea ao cavalo. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o meu bendito Jesus, disse-me: Minha filha, a cruz serve a criatura como a rédea ao cavalo. Que seria do cavalo se o homem não usasse a rédea? Seria indômito, desenfreado, e não faria outra coisa senão ir de precipício em precipício, até enfurecer-se e tornar-se nocivo para o homem e para si mesmo. Mas com a rédea submete-se, faz-se manso, caminha por caminho reto e serve às necessidades do homem como fiel amigo, e fica a salvo de qualquer precipício, porque o homem o guarda e o protege. Tal é a cruz ao homem, a cruz o doma, o freia, o detém o curso de precipitar-se nos caminhos das paixões que sente em si, que como fogo o devoram. Portanto, em lugar de enfurecer-se contra Deus e fazer-se mal a si mesmo, a cruz lhe apaga as paixões, o amansa, o conduz e serve à glória de Deus e à própria salvação. Ó, se não fosse pela cruz, que a divina providência, por sua infinita misericórdia, tem como rédea para frear o homem, ó, em quantos outros males jazia a pobre humanidade. Trecho 52, 10 de outubro de 1906. Jesus concorre em todas as ações humanas. Esta manhã, bendito Jesus fazia-se ver dentro de uma torrente de luz. E desta luz ficavam inundadas as criaturas, de modo que todas as ações humanas recebiam a atitude de operar desta luz. Enquanto via isto, o bendito Jesus disse-me: Minha filha, eu estou continuamente concorrendo em cada mínima ação humana, ainda que fosse um pensamento, um respiro, um movimento, mas as criaturas não pensam nesta minha atitude para com elas. E além de que não fazem para mim suas obras, que sou de quem recebem a vida de seu próprio agir, atribuem-se a elas o que fazem. Ó, se pensassem nesta minha contínua atitude para com elas, não usurpariam o que é meu, em detrimento de minha glória e de seu bem, enquanto deveriam fazer tudo para mim e dá-lo a mim, porque tudo que é feito para mim pode entrar em mim. E eu tenho em mim em depósito para dar tudo a ela na outra vida. Enquanto que não é feito para mim, não pode entrar em mim, porque não são obras dignas de mim. Mas eu sinto náuseas e as rechaço, mesmo que a minha atitude tenha concorrido. Volume 8, trecho 50, 7 de setembro de 1908. De tantas coisas a alma se priva na terra, outras tantas terá no céu.
Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, de quanto mais coisas a alma se priva aqui, outras tantas de além terá no céu. Assim, quanto mais pobre na terra, tanto mais rica no céu. Quanto mais privada de gostos, de prazeres, de diversões, de viagens, de passeios na terra, tantos gostos, prazeres tomará em Deus. Ó como passeará nos espaços dos céus, especialmente em os céus imensuráveis dos atributos de Deus, porque cada atributo é um céu e um paraíso a mais, e de entre os bem-aventurados, quem entra apenas. E pode-se dizer que fica como o princípio dos atributos de Deus. Quem caminha ao meio, quem ainda mais dentro, e quanto mais caminha e se aprofunda, gosta mais, goza mais, diverte-se mais. Então quem deixa a terra toma o céu, mesmo que seja uma pequena coisa. Daqui se segue que quem mais desprezado, mais honrado, quem mais pequeno, maior, quem mais submisso, mais domínio, e assim por diante. Mas apesar disso, entre os mortais, quem é o que pensa em privar-se de alguma coisa na terra para tê-la eternamente no céu? Quase nenhum. Trecho 51, 3 de outubro de 1908. Em quem está em contínua atitude de agir o bem, a graça está com ela. Esta manhã, o bendito Jesus, enquanto fez ver mal a sua sombra, disse-me: minha filha, enquanto a alma está em contínua atitude de agir o bem, a graça está com ela e dá vida a todo o seu agir. Se depois está indiferente em fazer o bem ou em ato de agir o mal, a graça se retira porque não são coisas suas, e não podendo tomar parte, nem fornecer-lhe sua mesma vida. Com sumo pesar se afasta. Muito pesaroso por isso, queres que a graça esteja sempre contigo. Que minha mesma vida forme a tua? Esteja em contínuo ato de fazer o bem, e assim terá em ti desenvolvido todo o meu ser, e não terá que te doer tanto se alguma vez não tiver minha presença, porque não me verá mais, me tocará em todo o seu obrar, e isto diminuirá em parte a dor de minha privação. Trecho 52, 23 de outubro de 1908. Como a ciência divina está no reto agir. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, toda a ciência divina se contém no reto agir, porque no reto se contém tudo o belo e o bom que se possa encontrar. Encontra-se a ordem, a utilidade, a beleza, a maestria. Portanto, um trabalho é bom, porque é ordenado bom. Mas se os fios são torcidos e conduzidos erroneamente, não se entende nada, não se vê mais que uma coisa desordenada que não será nem útil nem boa. Por isso eu, desde as coisas maiores até as mais pequenas que fiz, se veem todas arrumadas e todas servem a uma finalidade útil. Porque a fonte de onde saíram foi meu reto agir. Agora a criatura, porquanto seja boa, tanta ciência divina conterá em si, e tantas coisas boas sairão dela, porquanto seja reta. Basta um fio torcido em seu obrar para desordenar-se a si mesma e as obras que dela saem, e ofuscar a ciência divina que contém. Quem sai do reto, sai do justo, do santo, do belo, do útil, e sai dos limites nos quais Deus a pôs. E saindo disto será como uma planta, que não tivesse muita terra por baixo, e que agora os raios de um sol ardente, e agora as geadas e os ventos secarão os influxos da ciência divina. Assim é o torto agir, geladas, ventos e raios de sol ardente, e faltando-lhe muito terreno de ciência divina, não fará outra coisa que secar-se em sua desordem. Volume 9, trecho 50, 24 de outubro de 1910.
A perturbação, seus efeitos, tudo sai dos dedos de Deus. Estava extremamente aflita pela privação de meu amável Jesus, e tendo recebido a comunhão, lamentava-me de sua ausência, e Jesus me disse em meu íntimo: minha filha, estão acontecendo e acontecerão coisas tristes, tristíssimas. Eu fiquei com medo. Depois passei vários dias sem Jesus, só que frequentemente ouvia que me dizia: minha filha boa, paciência, porque não venho. Depois te direi o porquê. Então passei minha amarga sim, mas pacífica. Logo tive um sonho que me entristeceu muito e também perturbado. Muito mais que não vendo Jesus. Não tinha a quem me dirigir para ser circundada pela atmosfera de paz que só Jesus possui. Ó quanto é de compadecer uma alma perturbada. A turbação é um ar infernal que se respira, e este ar de inferno faz sair o ar celestial da paz e toma o lugar de Deus na alma. A turbação ressoando, este ar infernal na alma a domina o tanto, que ainda as coisas mais santas, mais puras, com seu sopro infernal, as faz aparecer como as coisas mais feias e perniciosas, põe tudo em desordem, e a alma cansada desta desordem é infectada por este ar de inferno. Aborrece-se de tudo e sente amargura até do próprio Deus. Eu senti este ar de inferno, não dentro de mim, mas apenas em torno de mim. No entanto, me fez tanto mal que já nem pensava em que Jesus não vinha. E mais, me parecia que nem sequer o queria. É verdade que a coisa era muito séria e não uma bagatela. Tratava-se de que me era assegurado que não me encontrava em bom estado. Portanto, os sofrimentos, as vindas de Jesus não eram vontade de Deus, e que devia terminar com isso de uma vez por todas. Não digo tudo a respeito porque não o creio necessário. Vou escrevi só por obedecer. Depois, na noite seguinte, vi que do céu descia água como um dilúvio, e que fazia muito dano, inundando aldeias inteiras. E era tanta a impressão do sonho que eu não queria ver nada. Neste momento, uma pomba que voava ao meu redor me disse: o mover das folhas, da grama, o murmúrio das águas, a luz que invade a terra, o motor de toda a natureza, tudo sai dos dedos de Deus. Pensa tu, se só o teu Deus, estado, só, perdão, pensa tu, se só o teu estado não deve sair dos dedos de Deus. Depois, quando o confessor chegou, contei-lhe tudo sobre o meu estado. Ele disse-me que tinha sido o diabo para me irritar. Fiquei um pouco mais calma, mas como uma que acaba de sofrer uma grave doença. Trecho 51, 29 de outubro de 1910. As 3 armas para vencer a perturbação. Encontrando-me no meu estado habitual, Jesus fez-se ver um pouco, e eu disse-lhe: vida da minha vida, meu amado Jesus, nestes últimos dias estive perturbada, e tu, que és tão zeloso da minha paz, não tiveste nesses últimos dias uma só palavra para me dar a paz, tão querida por ti. E ele, a minha filha, eu estava flagelando e destruindo povos e sepultando vidas humanas. Por isso não vim. Mas neste dia de treva, porque depois de novo tomarei o flagelo na mão, logo vim ver-te. Agora deves saber que as coisas feitas com pureza de intenção, as obras justas e tudo o que se faz por meu amor, se eu não recompensasse, faltaria um dever de justiça e todos os meus outros atributos ficariam obscurecidos. Portanto, estas são as 3 armas mais potentes para destruir esta gosma venenosa e infernal da turbação. Então, se a necessidade de flagelar me obriga a não vir por alguns dias, e este ar de inferno te quisesse investir, junte-o com estas 3 armas: a pureza de intenção, a obra justa e boa em si mesma de vítima, e sacrifica-te por mim,
com a única finalidade de me amar. Com isto vencerás qualquer perturbação e a encerrarás no mais profundo do inferno. E com ele não te preocuparás, girarás a chave para não deixá-la sair mais e que te possa molestar. Trecho 52, 1º de novembro de 1910. A consumação na unidade de vontades forma a unidade suprema. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, a unidade suprema é quando a alma chega a tal estreiteza de união com minha vontade que consome qualquer sobra de seu querer, de modo que não se distingue mais qual seja meu querer e qual o seu. Assim o meu querer é a vida desta alma, de maneira que tudo que disponha, tanto sobre ela como sobre os outros, em tudo está contente. Qualquer coisa lhe parece conveniente para ela. A morte, a vida, a cruz, a pobreza e etc. As olhas todas como coisas suas e que servem para manter sua vida. Chega a tanto que até os castigos não assustam mais, senão que em tudo está contente do querer divino. Tanto que lhe parece que se eu quero, ela o quer. E se ela o quer, o Senhor o faz. Eu faço o que ela quer, e ela faz o que quero eu. Este é o último ponto da consumação de tua vontade na minha, que tantas vezes te pedi, e que a obediência e a caridade para com o próximo não te permitiram. Tanto que muitas vezes eu tenho cedido ante ti em não castigar, mas tu não cedestes a mim. Por isso sou obrigada a esconder-me de ti, para estar livre quando a justiça me atormenta, e os homens chegam a provocar-me para tomar o flagelo em minha mão, para castigar as pessoas. Se te tivesse comigo, com a minha vontade no ato de açoitar, talvez houvesse diminuído o flagelo, porque não há poder maior, nem no céu nem na terra, que uma alma que em tudo e por tudo está consumada em minha vontade. Esta chega a debilitar-me e desarmar-me como lhe aprouver. Esta é a unidade suprema. Além disso, a unidade baixa, na qual a alma está resignada, sim, mas não vê minhas disposições como coisa sua, como sua vida, nem se faz feliz nela, nem perde sua vontade na minha. Eu a esta vejo sim, mas não chego a me apaixonar, nem chego a enlouquecer por ela como faz com aquelas da unidade suprema. Volume 10, trecho 50. 27 de janeiro de 1912. A alma que está escondida. Esta manhã, Jesus fazia-me ver uma alma que chorava, mas parecia mais um pranto de amor. Jesus apertava e parecia que dentro de seu coração estava uma cruz, a qual, oprimindo-lhe o coração, fazia sentir abandonos, frieiras, agonias, distrações, opressões, e a alma se debatia e alguma vez fugia dos braços de Jesus para pôr-se aos pés. Jesus queria que nesse estado resistisse a estar em seus braços, dizendo-lhe: se sabes resistir nesse estado, a estar em meus braços sem vacilar, esta cruz será a tua santificação. De outra maneira estarás sempre em um ponto. Quando vi isto, disse: Jesus, que querem de mim estes tais homens? Parece-me que querem tirar-me a santa liberdade e entrar nos segredos que há entre você e eu. E Jesus, minha filha, se eu permitir isto de fazer ouvir alguma coisa de quanto você fala comigo, foi por causa da sua grande fé. E se não o fizesse, me sentiria como se os decepcionasse. Que provem os demais e verás que não te faço nem sequer respirar. E eu temo a Jesus que também nesta hora não estamos sós. E se tu as fazes sair fora, onde estará o meu escondimento em ti? Ouve o que te digo. Jesus, te digo pouco a pouco, que minhas loucuras não quero que saiam fora. Só você deve sabê-las, porque só você conhece como louca e má sou. Tanto que chego mesmo
a fazer impertinências. Contigo, a fazer birras como se fosse uma menina que chega a tanto. Nenhum, só minhas loucuras, minha soberba, minha grande maldade, e como vejo que me ama muito, por isso eu, para ter mais amor de ti, continuo minhas ridicularizações, não pondo atenção em nada mais que em teu entretenimento. Que sabem disto os demais, ó amado Jesus? Minha filha, não te aflijas, eu te disse que nem eu quero habitualmente, ao mais uma vez de 100. E quase para me distrair acrescentou: diga-me o que você quer dizer para aqueles que estão no céu? E eu, por mim não sei dizer nada a ninguém, só te sei dizer tudo, assim que por meio teu lhes dirás que ofereço e saúdo a todos, a doce mãe, aos santos anjos, aos santos e anjos, meus irmãos, as virgens, minhas irmãs, e lhes dirás que recordem a pobre exilada. Trecho 51, 2 de fevereiro de 1912. Como deve ser a alma vítima? Esta manhã, tendo oferecido uma alma como vítima a Jesus, ele aceitou a oferta e me disse: minha filha, a primeira coisa que quero é a união dos quereres. Deve abandonar-se minha vontade, deve ser o entretenimento de meu querer. Estarei tão atento ao olhar se tudo o que faz está conectado com meu querer, especialmente se é voluntário, que dos involuntários não levarei conta, porque quando me disser que quer ser minha vítima, o terei como não dito. Segundo, a união com meu querer acrescenta vítima de amor. Serei zeloso de tudo, o verdadeiro amor não é dono de si, senão que é propriedade da pessoa amada. Terceiro, vítima de imolação. Tudo deve fazer em atitude de sacrificar-se por mim, mesmo nas coisas mais indiferentes. A isto se somará a vítima de reparação. De tudo deve doer, reparar-me por tudo, compadecer-me por tudo, e isto será o quarto. Se comportar fiel nisto, então poderei aceitar a vítima de sacrifício, de dor, de heroísmo, de consumação. Recomenda-lhe fidelidade. Se me é fiel, tudo será feito. E eu, sim, ser-te-á fiel. E ele, veremos. Trecho 52, 3 de fevereiro de 1912. Se não se encontra em uma alma pureza, o justo agir e o amor não podem ser espelho de Jesus. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e, pondo-me a sua santa mão debaixo do queixo, disse-me: minha filha, tu és o reflexo da minha glória. Depois acrescentou: no mundo me são necessários espelhos onde ir olhar-me. Uma fonte só pode servir como espelho para que as pessoas possam olhar-se. Quando a fonte é pura, mas não ajuda que a fonte seja pura se as águas são turvas. É inútil aquela fonte vangloriar-se da preciosidade das pedras nas quais está fundamentada, se as águas são turvas. Nem o sol pode fazer perpendiculares seus raios para fazer aquelas águas prateadas e comunicar-lhe a variedade das cores. Nem as pessoas podem olhar um para o outro. Minha filha, as almas virgens são a semelhança da pureza da fonte. As águas cristalinas e puras são o justo agir. O sol que faz perpendiculares seus raios sou eu. A variedade das cores é o amor. Então, se eu não encontrar em uma alma pureza, o justo agir e o amor não podem ser meu espelho. Estes são meus espelhos nos quais faço refletir minha glória. Todos os demais, apesar de serem virgens, não só não posso me olhar neles, mas querendo fazer, não me reconheço neles. E o sinal de tudo isto é a paz. Por isso conhecerás quão escassos espelhos tenho no mundo, porque pouquíssimas são as almas pacíficas. Amém, Fiat.